Qual é a importância de Mather-Boss para a fenomenologia clínica? Bom, para quem não conhece, Mather-Boss foi um psiquiatra suíço, né? Ele nasceu em 1903 e é talvez a figura mais importante do desenvolvimento da Science-Análise, a abordagem clínica baseada na fenomenologia existencial do Martin Heidegger. E hoje a gente vai falar dele. Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a aplicar a fenomenologia na prática clínica para um atendimento mais seguro, autêntico e profundo. Se você não subscreve o canal, eu peço que você faça a subscrição agora e curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer e chegar a mais psicólogos como você interessados nesse assunto. Muito bem, hoje a gente vai falar do Mather-Boss. Eu acho bem importante a gente falar do Mather-Boss porque ele é uma figura central da fenomenologia e do desenvolvimento da fenomenologia existencial do Martin Heidegger na prática clínica, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Sem o Mather-Boss, talvez a gente não estaria aqui falando com vocês a respeito de uma psicoterapia inspirada no pensamento de Heidegger e na fenomenologia existencial. Então, a importância da gente pensar a respeito de Mather-Boss é entender também as origens do trabalho que a gente faz aqui, né? E o Mather-Boss, para nós, como pensador, como psiquiatra, psicanalista e psicoterapeuta, é a maior referência de pensamento clínico do nosso Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica, porque a gente considera que o Mather-Boss foi o que chegou mais próximo daquilo que o Heidegger realmente acreditava a respeito da psicoterapia, pela experiência que a gente tem, pelos documentos que a gente tem, que são os seminários de Zolikov, que existem graças ao Mather-Boss, como vocês vão entender, né? Então, o Boss, ele nasceu na Suíça, né? E ele era psiquiatra. E psiquiatras nessa época, né? Em 1903 ele nasceu, então, nos meados do século XX, né? Os psiquiatras todos eram psicanalistas, né? Não tinha outra alternativa. Até o DSM-3, a psiquiatria, ela foi completamente assim dominada pela psicanálise, pela revolução que a psicanálise trouxe a respeito das doenças mentais e da saúde mental, né? E esse reinado da psicanálise fazia com que figuras como Mather-Boss surgissem, psiquiatras com formação psicanalítica, o que dava muita profundidade para os psiquiatras da época, porque eles estudavam filosofia também, né? Eles eram interessados na existência humana, interessados em questões filosóficas também, e não puramente médicos teóricos biologistas, né? E isso dá uma vantagem muito grande para o trabalho clínico, principalmente, né? Os psiquiatras antigamente, eles faziam psicoterapia, né? Não é como hoje a maioria, né? Tem muitos bons psiquiatras que não trabalham assim, mas a maioria dos psiquiatras que a gente vê, o paciente chega, fala o que está sentindo e ele já passa uma medicação, né? Não tem um trabalho terapêutico, não tem um trabalho de psicoterapia, né? Esse trabalho ficou para os psicólogos ou para os psicanalistas também, ou psicoterapeutas de outras vertentes. E o Mather-Boss, ele unia as duas coisas, então ele tinha o conhecimento da medicina e da psiquiatria e tinha o conhecimento psicanalítico. Até que chegou um momento, durante a Segunda Guerra Mundial, né, que o Boss já tinha estudado a psicanálise com o próprio Freud, tá? Então isso é uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas é importante vocês saberem que o Boss, ele foi direto na fonte, ele estudou com o Freud e ele foi paciente do Freud, né? Mais tarde ele até diria uma frase famosa de que o Freud na prática clínica era um fenomenólogo, né? Então ele vivia a psicanálise no seu surgimento e com o pai da psicanálise, ele bebeu direto da fonte, né? Mas ele começou a observar e perceber nos atendimentos dele, né, no trabalho dele, que a psicanálise era excessivamente determinista e excessivamente focado na construção do aparelho psíquico que o Freud tinha criado, né? Em que a gente tem o eu, o id e o super-eu, né? Que hoje é assim que a gente traduz, mas a gente poderia chamar de ego, superego e id, né? Ou inconsciente. Esse aparelho psíquico era muito a base determinista e muito mecânico para o Mather-Boss, né? Ele era uma pessoa muito sensível, muito ligada à afetividade, muito ligada a um lugar mais do ser do que propriamente dos entes, né? Da mecanicidade.
E ele aconteceu o seguinte, ele já tinha esse espírito, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, ele ficou baseado num local pequeno na Suíça como médico, né, na guerra. Foi convocado para ficar naquele lugar. E não aconteceu nada lá. A guerra não chegou naquele local em que ele ficou, né? Então, imagina um médico que ia para tratar, curar as pessoas que tivessem alguma questão na guerra, mas a guerra não chegou. Então ele não trabalhava, ele ficava ali parado. E ele começou a se sentir extremamente entediado. E começou a perceber, tem uma percepção interessante, de que o tempo não passava. Parecia que o tempo se arrastava, né? Ele estava ali e o tempo não passava. E ele começou a se interessar por esse assunto. E ele começou a procurar livros a respeito do tempo, para ele entender por que ele sentia o tempo tão devagar naquele momento, né, que ele estava ali na guerra. E ele acabou chegando nas mãos dele Ser e Tempo, o livro de 1927 que Heidegger tinha acabado de lançar há poucas décadas, né? A Segunda Guerra aconteceu entre 1935, mais ou menos, né, até os anos 40, e ele começou a ler o Ser e Tempo e não entendeu nada, né? Como é, assim, bastante comum, né? Quem nunca pegou o Ser e Tempo para ler e não entendeu absolutamente nada, né? É um livro impossível de ler sem uma pessoa te acompanhando, né? Isso é um fato, assim. Eu não conheço ninguém que tenha lido e entendido o livro sem ter um professor, um grupo de estudo para ler, né? Não é possível. Eu acredito que não seja possível, tá? Só se a pessoa já for um filósofo, que tem uma base filosófica extremamente profunda, né? Mas nós, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, não temos essa base filosófica, né? Eu fiz um doutorado em filosofia, mas eu não considero que eu tenho uma base filosófica suficiente para ler Ser e Tempo sem um professor, que eu tive que ter um professor para ler Ser e Tempo comigo, senão eu não conseguiria mesmo, né? Então ele leu, não entendeu nada, mas alguma coisa chamou a atenção dele. Ele sentiu que aquilo fazia sentido de alguma forma e mandou uma carta para o Heidegger, né? Ele mandou uma carta lá da onde ele estava, né? E o Heidegger respondeu a carta dele, muito bem humorado, inclusive, pedindo para ele mandar um chocolate para ele, porque ele estava na Suíça, né? Então os dois começaram a trocar cartas, e essa troca de cartas durou 2 décadas, né? Eles trocaram cartas até o final da vida do Heidegger, que faleceu em 1971, e foi até ali eles trocaram cartas, né? E o que ele começou a perceber a partir da compreensão maior da obra do Heidegger? Ele passou a entender o ser humano não mais como um conjunto de instintos ou processos mentais, como a psicanálise via, como processos mentais inconscientes, né? Mas ele passou a ver o ser humano como ser no mundo, né? E o ser no mundo é um ser que se relaciona com o mundo e se constitui nessa relação, né? Então, o homem, para Heidegger, ele é abertura para o mundo e dá sentido, e os sentidos do mundo também constituem esse homem. Então, é uma articulação entre ser no mundo, né? E desde então ele foi estabelecendo essa rica relação com Heidegger, né, o Medard Boss. E o Boss, ele foi se interessando cada vez mais, e ele queria encontrar com Heidegger para discutir a base filosófica da psicanálise e da psicoterapia, né? O interesse dele era trazer a filosofia do Heidegger para um aprofundamento da psicanálise e da psicoterapia. E aí eles foram aprofundando cada vez mais esse contato entre eles, até formular a Daseinsanálise que a gente conhece hoje, né? Eles primeiro se encontraram só os dois, né? Mas depois o Heidegger ofereceu para o Boss seminários privados, que a gente chama dos seminários de Zollikoon, porque aconteciam na casa do Medard Boss em Zollikoon, na Suíça, né? Esses encontros começaram após o término da Segunda Guerra Mundial, né? E eles discutiam psicologia, psiquiatria, fenomenologia, né? Com médicos, terapeutas, outros estudantes, né? Cada encontro tinha pessoas diferentes, muitas vezes, né? E o Boss, ele foi transcrevendo aqueles encontros, né? Esses seminários. E esse é o principal documento que a gente tem do pensamento do Heidegger a respeito da prática clínica. Aqui no canal tem vídeos que eu explico
os conceitos, alguns conceitos do Seminários de Zólico. Esse vídeo aqui é para a gente falar mais do Mother Boss, né? Mais específico do Mother Boss. Mas é importante, aqui a gente vê a importância dele, né? Ele trouxe para um livro, né, que é o Seminários de Zólico, as ideias e a base do pensamento heideggeriano a respeito da psicoterapia. Então, não dá para fazer psicoterapia existencial, não dá para fazer uma psicoterapia inspirada no Heidegger sem a gente compreender esse livro e compreender de verdade e colocar na prática aquilo que está no livro, né? Procurar uma maneira de colocar na nossa prática clínica. O Boss, ele sempre manteve uma autonomia do Heidegger, assim, né? Ele era muito inspirado pelo Heidegger, mas ele criou uma clínica fenomenológica própria, né? Traduzindo a filosofia numa prática clínica mesmo, real, né? E o Heidegger, ele elogiava muito o Boss porque ele sentia que o Boss, ele entendia o pensamento dele melhor do que os filósofos. E também porque o Heidegger tinha muita vontade de que o pensamento dele pudesse ajudar as pessoas na prática. E ali ele viu essa possibilidade, por isso ele ofereceu esses seminários para o Boss e os outros psicanalistas e psiquiatras que estavam ali, né? Então, o Boss, ele foi percebendo, né, que a vida no nosso paciente, isso serve para nós também, mas ele teve essa compreensão primeiro, né? Então a gente tem que honrar esse homem de valor que foi Mother Boss, né? Ele percebeu que a realidade do paciente deve ser compreendida na experiência vivida, né? E não apenas interpretada de uma maneira simbólica ou de uma maneira patológica, por exemplo, né? A gente precisa compreender a existência do paciente naquilo que acontece na lida cotidiana dele e naquilo que ele traz, o modo de experienciar fenomenológico que o paciente traz às suas coisas, né? Então, uma das coisas que ele mais enfatiza na obra dele, o Boss, é a presença do terapeuta, né? Não como alguém que vai estar ali para analisar ou interpretar o paciente, mas como um participante autêntico da relação terapêutica, né? Então, ele deixa de ver o psicanalista ou o psiquiatra como aquele que analisa aquilo que o paciente traz para aquele que participa numa relação terapêutica que vai fazer o paciente crescer, encontrar novas compreensões a respeito de si mesmo. E ele coloca, então, a fenomenologia existencial para rodar na prática clínica. Junto com outro psiquiatra, Ludwig Binswanger, que é um psiquiatra também suíço, mas que a gente não vai falar aqui hoje, tá? Mas ele também foi muito importante nesse contexto. Vamos fazer um resumo, assim, para vocês entenderem o que é a prática clínica do Boss, né? Que é essa referência para nós, né? Da fenomenologia clínica. O que em resumo, essa prática clínica do Boss traz de novo, né? Primeira coisa, não interpreta, né? A psicanálise, na época, e até hoje as escolas mais tradicionais de psicanálise trabalham com a interpretação. Então, o paciente traz uma coisa, o psicanalista ouve, e em algum momento ele faz a interpretação daquilo que ele está compreendendo de acordo com a linguagem do inconsciente do paciente. O Boss, ele não vai mais fazer isso, ele não interpreta. Ele procura o desvelamento do ser no mundo, ou seja, deixar que aquilo que se mostre, ou seja, fenomenologia, né? Trazer a fenomenologia mesmo para o centro da prática clínica, né? Ao invés da gente interpretar, da gente trazer a nossa ideia, a gente deixar com que isso se revele no próprio encontro, né? Um grande desafio dos terapeutas e que, quando acontece, realmente é libertador, né? O Boss também, ele não tratava sintomas isolados, né? Ele ia numa compreensão dos modos de ser. Então, vamos pegar aqui a ansiedade e vamos tratar só a ansiedade, né? Não tinha isso. Ele ia compreendendo os modos de ser da ansiedade, por exemplo. E ele também não buscava cura mecânica, né? Ele queria ajudar os pacientes a ser no mundo de uma forma mais livre, mais expressiva, mais do modo deles serem mesmo, né? Isso também é uma coisa muito clara no trabalho do Mother Boss, né? E existem também, assim, né? Um exemplo que eu posso dar. Eu posso dar um exemplo da ansiedade, né? Para o Boss, por exemplo,
Antes, né, para a psicanálise, o que a gente chama de ansiedade hoje, seria uma energia reprimida, né? Fica reprimida e que sai pelas vias somáticas pela ansiedade. Mas para o Boss, isso é uma experiência existencial de ameaça à abertura ao mundo. Então a ansiedade ela se apresenta como uma ameaça de abertura. Então o paciente passa por situações, por experiências, e ele começa a sentir esse mundo como ameaçador. E nessa ameaça há um empobrecimento de abertura de mundo, e o paciente passa a ter sintomas de ansiedade. Então é uma visão diferente, né? Aqui no nosso Instituto de Fenomenologia na Prática Clínica, nós temos essa visão também, mas nós correlacionamos também essa visão com o fato de que a ansiedade irremediavelmente está na corporeidade também. E tem questões biológicas e fisiológicas que acontecem, que precisam ser olhadas também por meio do pilar da corporeidade. Mas a parte afetiva, a parte da abertura ao mundo, nós trabalhamos de forma muito semelhante ao que o Medard Boss trouxe, né? Então, o Boss foi uma pessoa tão importante aqui no Brasil, porque ele tinha filhos que moravam aqui no interior de São Paulo, né? E ele viajava aqui, né? E um psicanalista grego chamado Solon Spanoudios, né, que era professor na PUC, São Paulo, começou a convidar, trocar cartas também, igual o Boss fez com Heidegger, né, trocar cartas com o Medard Boss, e o Medard Boss, como estava aqui no Brasil muitas vezes, começou a participar de palestras na PUC e encontros, né, e auxiliou na fundação da Associação Brasileira das Análises, uma instituição extremamente séria, extremamente respeitável. Eu tenho um respeito muito grande pela ABD, eu fiz cursos lá, eu estudei lá também, alguns cursos eu fiz, tenho um respeito muito grande pela ABD, e o Medard Boss, ele auxiliou a inauguração dessa instituição tão importante, e os seminários de Zollikon, primeiramente, foram traduzidos em português, o que é raro, né? Normalmente do alemão seria traduzido para o inglês, mas a primeira tradução é em português, né? Para ver a importância de Medard Boss e por que a fenomenologia existencial tem a força que tem no Brasil. Porque às vezes a gente acha, não, a fenomenologia não tem força no Brasil. É o lugar do mundo onde tem mais força, né? Isso, sem dúvida. Eu passei pelo mundo, por vários lugares, e garanto que aqui no Brasil é o lugar onde mais se estuda, mais se fala, onde já está inserido no currículo da universidade, muitas vezes, como humanismo, mas já traz o pensamento do Heidegger nas faculdades de psicologia, né? A gente tem um exemplo mais claro de Portugal, né? Minha esposa é psicóloga, formada na Universidade de Coimbra, e nunca ouviu falar de fenomenologia existencial na faculdade, né? Na formação dela, que é uma das melhores formações da Europa de psicologia, né? Na Universidade de Coimbra. Então, para vocês verem a importância desse homem, né, de Medard Boss, para a fenomenologia existencial na prática clínica e para a introdução desse pensamento no Brasil, né? Então nós temos que ser gratos ao Medard Boss por todo o trabalho que ele desempenhou, desenvolveu, e esse vídeo também não deixa de ser uma homenagem a esse homem, a esse profissional que é uma base de pensamento para nosso trabalho aqui no Instituto de Fenomenologia e Prática Clínica. Bom, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da história do Medard Boss. Subscreve o canal aqui, curte o vídeo também se você gostou, que a gente vai ensinando os caminhos para você fazer fenomenologia na prática, com segurança e com autenticidade e profundidade. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.